E aí, galerinha do Bronx, mais uma vez, vamos agora para a segunda aulinha do Google Planilhas. Então, vamos lá, sem mais delongas. Vou abrir rapidinho aqui, eu estou no meu site e tal, enfim, lembrando que também esses vídeos vão estar aqui no meu canal, que eu acabei de criar, tá? O intuito é para auxiliar os alunos. Esse é o princípio aqui dos primeiros vídeos. Abri uma nova guia, estou aqui no Google Chrome, vou direto, já estou logado na minha conta, e aí vou dar um clique aqui no Google Apps e vou descer, já vou pegar aqui planilha direto. Tá? O que a gente vai estar aprendendo hoje? Vou dar um clique aqui rapidinho no planilha em branco para começar uma nova planilha. E qual vai ser o intuito desse vídeo hoje, tá? O intuito é trabalhar com fórmulas simples, fórmulas de função e utilizando porcentagem. Como é que vai funcionar isso daí agora? Então, vamos começar a montar um esquema aqui. Então, vou começar dando nome aqui para cada uma das operações aritméticas. Então, vou colocar aqui, eu tenho aqui adição, vou fazer uma subtração, vou fazer uma multiplicação. Na sequência aqui, já colocar outra tagzinha, colocar com a divisão. Vou trabalhar com potência. Vou colocar o centro mais aqui. Potência. Beleza? Um pouquinho mais abaixo, o que eu vou fazer? Vou trabalhar aqui com a minha funções. Tá? Eu vou trabalhar com a de soma, vou trabalhar com a de média e também vou trabalhar um pouquinho com porcentagem, porque tem muita gente que tem muita dúvida como é que faz porcentagem utilizando o Excel, utilizando o Google Planilhas, enfim, tá? Então, porcentagem. Beleza. Vamos lá, bacana. Então, vou começar aqui colocando os valores. Aqui eu vou digitar o valor 10, aqui eu vou digitar o valor 20, na subtração eu vou colocar aqui 40, tá? Ele vai subtrair pelo valor 32. A multiplicação, vou colocar 88 aqui, ele vai multiplicar por 8 vezes. Na sequência, eu vou colocar 111 aqui na minha divisão, dividido por 9. Na potência, eu vou colocar aqui 3. A potência, tá? A minha potência aqui é o quadrado. E aí eu vou atribuir aqui os valores para a soma. Então, eu tenho aqui, vai ter, opa, uma coisinha, aqui, pronto. Tá? Se eu queria preencher a tecla page down e dar uma decidida. Nada que não possamos, tá? Com isso. Então, a média, eu vou como se fosse atribuir como se fosse notas. Então, 4,75, 6,33, 8,23 e depois 7,12. Tá? Depois eu vou tirar uma média disso aqui. E aqui eu vou trabalhar com porcentagem. Vamos supor que eu tenho um valor de 1.500, tá? Vou repetir ele aqui porque vamos mostrar ele em duas situações diferentes. Aqui eu jogo 30%, cadê a porcentagem aqui, tá? Se eu não utilizar porcentagem, eu quero fazer também, como é que eu posso representar 30%? 0,3. Simplesmente assim, ele já é os seus 30%. E agora vamos começar aqui a fazer as nossas operações das fórmulas simples, funções e utilizando a porcentagem. Vou dar uma aumentada aqui na visualização, para a gente estar aqui tendo uma visão ampla, uma visão jatobá. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu quero fazer uma adição no valor 10 pelo valor 20. Tá? Então, toda fórmula eu utilizo o símbolo de igual. Tá? Toda vez que eu for fazer qualquer cálculo aritmético, tanto no Excel como no Google Planilhas, eu começo com igual. Então, toda fórmula começa com igual. O valor 10 está na coluna B pela linha 1. Então, o endereço da célula dele é a B1. Vou colocar aqui já na maiúscula para ficar para visualizar melhor. Vou colocar o símbolo de mais e aí vou colocar pela C1. Então, o que aconteceu nesse exato instante? Então, eu coloquei a fórmula de igual, coloquei B1 mais C1. Então, ele totalizou aqui para a gente 30, ele fez a adição. Agora, eu vou fazer uma subtração. Toda a fórmula começa com igual. Vou pegar agora o B2 e vou subtrair com o símbolo de menos pelo C2. Pressionei Enter, já saiu o resultado da minha subtração. 40 menos 32 deu 8. Agora a multiplicação.
Toda a fórmula começa com igual. Vou colocar agora B3 e vou usar o símbolo de asterístico, que é o símbolo característico para a gente dar informática da multiplicação. O valor 8 está na C3, então eu vou dar o endereço da célula dele. Então, como é que ficou? Igual B3 multiplicado por C3, deu 704. Fiz a minha multiplicação. Na sequência, eu vou fazer minha divisão. Toda a fórmula começa com igual. Vou pegar o valor 111 que está na coluna B pela linha 4, que está na célula B4. Vou colocar a barra, que representa a minha divisão, e vou colocar C4, que é onde está o endereço da célula C4, no valor 9. Vou pressionar, veja que ele aqui deu um número quebrado. Então, toda vez que eu tenho um número e após ele ver uma repetição do número, tá? Isso chama-se dízima periódica. Isso sempre cai em concurso público, em vestibulinho, vestibular, então fique esperto aí, galerinha do grupo. Logo na sequência aqui eu tenho potência. Então, eu vou fazer a potência entre 3 e 2. Então, toda a fórmula começa com igual. Vou pegar o número 3, está na célula B5, vou discriminar a célula, o endereço da célula. E agora, na potência, rola uma magiquinha aqui meio básica. Se eu segurar o Shift e pressionar a tecla de acento circunflexo, não aconteceu nada. Mas se eu bater a tecla de espaço, vai aparecer o acento circunflexo. Então, agora eu vou pegar o número 2, que está na coluna C, pela linha 5. Então, a minha célula é C5. Então, como é que ficou? Igual B5, tá? Com o símbolo do acento circunflexo, mais C5. Pressionei a tecla Enter. Então, 3 na segunda potência vai dar 9. Vamos fazer agora as fórmulas de função. Então, eu vou aqui diminuir um pouquinho só as minhas células, para que elas possam ficar bem visíveis aqui no único plano da tela. Tá? Então, basicamente, então já deu para dar uma arrumadinha aqui. Pronto. Agora, o que vai acontecer? Eu tenho um valor de 1.500, tá? E eu quero tirar esse 30% de 1.500. Então, toda a fórmula começa com igual. O 1.500 está na célula B9, certo? E agora eu vou colocar o símbolo de multiplicação. Por que eu estou trabalhando com multiplicação? Porque a base da potência é utilizar o operador da multiplicação. O 30% está na célula C9. Já está até me indicando aqui. Pressionei o Enter, deu 450. Será que eu consigo fazer a mesma fórmula quando eu não utilizo os símbolos da porcentagem? É a mesma coisa. Então, eu tenho lá 1.500 e aí do outro lado eu tenho um valor 0,3. Então, aqui na minha célula B10, vou colocar toda a fórmula como for igual. Vou pegar o 1.500 que está na célula B10, certo? Vou colocar o meu símbolo de multiplicação e o 0,3 está na coluna C pela linha 10, então ele está na célula C10. Pronto, vou pressionar Enter, deu o mesmo valor, tá? Isso no caso quando eu estou pegando, quero saber só a porcentagem de um determinado valor. Mas e quando quando eu tenho a possibilidade de acrescentar? Então vamos supor que você pegou aí, tinha uma prestação para você pagar de R$ 1.500, e aí você atrasou. E aí vai ter uns juros aí salgado de 30%. Como é que você vai fazer para saber qual é o preço que sofreu essa alteração, correu esses juros? Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Toda a fórmula começa com igual. Vou pegar o 1.500 que está na célula B9, certo? E aí, o que acontece? Eu vou multiplicar por C9. Por que por C9? Que é os 30%. Só que se eu bater o Enter nesse exato instante, o que vai acontecer? Ele vai dar só 450, ele não vai dar o valor com o acréscimo. Como é que eu faço isso? Tá? Então, eu vou ter que utilizar um símbolo de operações. Então, eu vou apertar a tecla F2, nesse exato instante, e eu vou andar dentro aqui da célula. Vou abrir aqui o parênteses aqui, abrir o parênteses bonitinho. Na verdade, eu fechei parênteses, mas eu vou entre o B9 e o símbolo de igual, eu vou abrir parênteses. Nesse exato instante, eu vou colocar o sinal de mais, e aí eu vou colocar o valor B9. Por que eu estou fazendo isso? Tá? Se eu fazer só a operação que está dentro do parênteses, B9 multiplicado por A9, dá 450. Mas se eu colocar mais B9, seu próprio valor de 1.500, ele vai ter o valor acrescentado. Ou seja, é a mesma coisa de dentro da expressão. Está dando 450 mais B9, então é 450 mais B9, que é 1.500, vai totalizar aqui para a gente. Opa, um errinho, vamos arrumar aqui. Peraí.
Vamos arrumar novamente. Então, eu coloquei igual aqui de novo. Vou abrir aqui a minha operação. Vou pegar B9, certo? Vou aqui, vou multiplicar por C9. Vou colocar um C maiúsculo aqui para ficar bacaninha. C, C9. Abrir parênteses. Vou utilizar um mais e vou colocar o próprio valor do 1.500, que seria o B9. Então, eu tenho agora nesse instante, tá? A expressão B9 multiplicado por C9, que vai dar 450, mais o próprio valor de B9. Então, seria 450 mais 1.500. E agora, pressionando a tecla Enter, ele vai me dar o valor de 1.950. Acontece a mesma coisa embaixo? Da mesma forma, vou colocar igual de novo, vou abrir parênteses, vou jogar B10, que é o valor de 1.500, vou multiplicar ele pelo 0,3, que está na célula C10, e vou fechar o parênteses. Então, essa expressão só está me dando o valor de 450. Vou adicionar aqui um mais e vou jogar o B10, que é referente aos 1.500. Pressionando o Enter, ele vai dar o mesmo valor, tá? Independente aqui, qual seja, se eu utilizei uma porcentagem ou eu dei um valor aqui, tá? Quebrado, no caso aqui o 0,3. E se eu quisesse tirar esse valor? Eu comprei uma mercadoria na loja, vamos supor que eu comprei, um eletrodoméstico, e eu quero ter um desconto de 30%. Então, vamos ver como é que funciona isso. Toda a fórmula começa com igual. Vou aqui colocar o valor dele inteiro, de 1.500, que é a célula aqui, ó, B9. Vou subtrair, eu quero um desconto, eu quero subtrair. Aí eu coloco a expressão depois, que seria o B9, o 1.500, certo? Multiplicado pelo o C9. Então, e vou fechar aqui essa expressão. Dentro da expressão B9 multiplicado por C9, vai me dar o valor de 450. Só que antes eu tenho B9 menos a expressão. Então, seria 1.500 menos, dentro da expressão, 450. Se eu pressionar a tecla Enter, você vai perceber que eu já tenho o valor com desconto, que o que era R$ 1.500, tirando 30% de desconto, eu tenho 1.050. E a mesma coisa que eu faço no caso, quando eu tenho um valor que não tem porcentagem, mas sim o valor quebrado, né? O valor fracionado. Então, eu vou colocar, toda a fórmula começa com igual, vou colocar aqui, ó, B10, tá? Vou subtrair, e aí vou abrir o parênteses e vou colocar de novo a B10 multiplicando por C10, e aí eu fecho o parênteses. Tá? Veja que ele é intuitivo, conforme ele vai digitando, o próprio Google Planilhas, ele já deduz o que você está fazendo, né? E pode ver aqui na tarjeta que ele também já te mostra o valor, o que vai sair. Eu peguei B10, que é 1.500, subtraí pela expressão, e essa expressão vai dar 450. Então, 1.500 menos 450 vai gerar o nosso 1.050 aí bonitinho, tá? Eu vou fazer uma pequena alteraçãozinha aqui, que é o seguinte. Esse número que deu da divisão de 111 dividido por 9, que deu uma dízima periódica, deu 12,3333, eu posso diminuir isso com as casas decimais. Então, se eu diminuir a casa decimal, o que vai acontecendo? Eu controlo qual é o valor que eu tenho, tá? Após o valor inteiro. Então, eu posso fazer essa brincadeira da forma que eu quiser. E se eu tentar reduzir, ó, o 12,3. Então, eu vou escolhendo quanto que eu vou estar determinando a casa decimal após a vírgula. Outra coisa interessante, só para a gente relembrar, tá? Eu posso vir aqui na linha 1, apertar o botão direito, inserir uma linha acima, beleza, agora eu tenho uma linha aqui. Se eu quiser pegar da célula A1 até S1, tá? E utilizar o recurso aqui para a gente estar mesclando, eu também tenho essa condição. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou mesclar, já aproveitar e vou mandar centralizar e eu vou escrever aqui o que a gente utilizou nessa nossa aula de hoje. Então, a gente utilizou, opa, vou colocar aqui bonitinho, né? Então, nós usamos fórmulas simples, tá? Fórmulas simples, utilizamos a fórmula com funções, pelo menos um pouquinho para a gente ter um entendimento, né? E trabalhamos um pouquinho com porcentagem. Aí isso facilita a manipulação, tá? De a gente trabalhar com planilhas. Aí fica tudo mais fácil, tá? É rapidinho para a gente trabalhar e é dessa forma. Povo de Sucupira, não me deixe só.